Parágrafo 53, ele diz: ele também tinha uma rocha ferida seguindo, e isso estava identificando Deus para manter as águas da vida entre eles. Alegria, salvação, para que não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Era um tipo de, aquela rocha ferida no deserto, era um tipo de Cristo sendo ferido. Então eles estavam viajando na linha da promessa. Essa era outra identificação, mostrando a característica de Deus. Não importa quão fundamental este outro fosse com a palavra, ele tinha um fundamentalismo, mas a identificação e a característica de Deus entre eles. Deus se identificou. Irmã e irmão, Deus hoje também está se identificando. Amém. Ele é um ser tão grande, ele é um ser tão genuíno, ele é um ser tão único. Ele é o absoluto, o profeta diz: o absoluto é Cristo. Ele é um ser tão absoluto, tão único, tão divino, mas ele está se revelando ao seu simples. Na verdade, se identificando ao seu simples, à sua igreja amada, que ele vai receber com bom grado nas nuvens. Então ele quer que ela conheça ele. Amém. Ele quer que ela saiba quem ele é. Aleluia. Aleluia. Ele quer que ela reconheça o amor que ele teve por ela. E não tem outra forma de nós identificar isso de Deus, a não ser através do Espírito Santo. Porque isso não é identificado através da igreja. A igreja faz de nós sermos pessoas, bons cidadãos na cidade. A igreja tem o seu trabalho, sim. Faz nós sermos bons cidadãos nas cidades, bons pagadores, boas pessoas que se vestem bem ou se comportam bem. Mas não é isso que Deus quer, simplesmente. Uma pessoa pode ir nunca numa igreja e ser uma boa pessoa e pagar todo mundo muito bem aí, as suas dívidas, suas contas. Deus quer filhos. Amém. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e verdade. Ele quer ver a adoração dos seus filhos. Você não pode vir à igreja, receber o espírito da igreja para ser bom pagador, para ser isso. Você tem que vir na igreja e mostrar para o seu Deus que você é um adorador a Ele. Crê na sua palavra, crê na sua mensagem, quer viver nela. Características de bons pagadores: rejeitaram a arca de Noé e morreram com os demais. Características disso, daquilo, de bons cidadãos. Eu estava pregando com um jovem lá no salão, vou repetir isso. Ele falou: não quero não quero assistir culto, não vou. Com as palavras dele, ele disse assim no final da conversa, tentando trazer algo para ele, ele disse: mas eu sou um bom pagador, eu sou isso e aquilo, eu tenho dado um bom testemunho. Tudo bem? Você nasceu assim. Quem nasceu roubando? Não é verdade? Quem nasceu roubando? Quem nasceu mal pagador? Quem nasceu, as pessoas se tornaram dessa forma, mas elas não nasceram assim. Então a pessoa diz assim: mas eu sou um bom pagador, eu sou isso e aquilo. Eu falei: mas se você não acertar a sua vida com Deus, se você não aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você está perdido com os demais que também são pagadores, que também fazem isso e aquilo. Pura verdade. Eu não quero ser simplesmente um igrejeiro, ter o espírito da igreja em mim e vir num culto de domingo e cumprir o meu dever ali. Isso é catolicismo, isso é paganismo. Isso está em muitas pessoas que, como diz o profeta, se chamam de cristãos e acham que as coisas estão tudo bem aí. Mas para Deus não está nada bem nisso. Verdade, meu Deus. Tem misericórdia. Ele quer que eu seja um homem, você uma mulher diferente. Amém. Para Ele. Amém. Ama ouvir a voz de Deus através do mensageiro. Ama cantar com os que cantam. Adore a Ele lá no mercado, lá no trabalho. Testemunhe de que Ele é o único e suficiente Salvador. Testemunhe que Ele é Cristo.
Cristo a mensagem. Você não pode passar como um ostentoso, como diz o profeta, e diz isso e aquilo, e profeta da ele diz, não, ele quer que você viva essa mensagem, ele quer que você ame essa palavra, ele quer que você deposite a sua confiança nesse Deus eterno. Ele é o teu Cristo, ele é o teu Salvador, ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. Amém, irmão? Aleluia, irmão. Pegou a mensagem do caminho de Deus feito para nós, e ele disse que esse caminho de Deus feito para nós é Cristo. Ele pegou a mensagem: Deus tem um caminho provido, e ele disse que esse caminho provido é Cristo. Ele pegou a mensagem do selo de Deus, e ele disse que Cristo é o selo de Deus. Glória a Deus. Aleluia, ele pegou a mensagem de perfeição, e eu descobri que o único perfeito é Cristo Deus. Aleluia, é nele que nós somos aperfeiçoados. Ele pegou a mensagem: a estreita é a porta, e ele disse que Cristo é esta porta da salvação. Aleluia. Quem é você? Quem sou eu sem esse Cristo? Verdade. Aleluia! Ele pegou a mensagem: quem é este? E em toda a mensagem ele apontou para Cristo. Amém. Este é ele. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Ele pegou a mensagem: para quem iremos nós? E ele mostrou nessa poderosa mensagem que é somente em Cristo que nós encontramos Amém. todo nosso depósito de confiança. É ali que nós encontramos redenção. Amém. Amém. Sim, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Isso é pura verdade ou não é? Amém. Ele pegou uma mensagem o absoluto e a mensagem absoluto. E em ambas as mensagens ele pregou que Cristo é o seu absoluto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos fazer disso o Cristo, o dinheiro o Cristo, o trabalho o Cristo, o nosso bel prazer como Cristo. Glória, meu Deus. E queremos ir no arrebatamento. E queremos e dizemos que vamos no arrebatamento. E dizemos que estamos na mensagem. Creio na mensagem diferente. Verdade, meu Deus. É verdade? Você Amém. sabe disso. É verdade ou não é? Amém. Crer na mensagem diferente. Verdade. Aleluia. Amém. Crer na revelação é diferente. Aleluia. Você vê Cristo, Senhor Jesus Cristo, em toda ela. Amém. Não, Cristo é simplesmente Cristo é simplesmente um sobrenome de Deus. Cristo é um atributo tão maravilhoso de Deus. Aleluia. Ele é Senhor, Aleluia. atributo maravilhoso de Senhor. Glória a Deus. Ele é Jesus. Aleluia. Que Jesus maravilhoso, Aleluia. carne, que entregou-se por nós lá no Calvário, Verdade. rendendo a si próprio. Que Jesus e Cristo, o ungido. Amém. Aleluia. Tem muitas pessoas que falam Senhor Jesus Cristo, Senhor, nem sabe por que menciona isso. Verdade. Misericórdia. Aleluia. Não sabe nem por que menciona Senhor Jesus Cristo. Misericórdia. Ele é Senhor. Amém. Ele é Senhor. Ele que comanda. Amém. Ele que quer comandar a sua vida, Amém. comandar o seu ser. Comandar a igreja, comandar a casa, Amém. comandar o lar, comandar decisões. Amém. Tem gente que nem ora para decidir uma coisa. Tem gente que nem ora para comprar, nem ora para mudar, nem ora para fazer isso. Misericórdia. Tem Jesus como Senhor. Vem aqui, não reconhece Jesus, um ser humano, Deus, homem, Verdade. né? Não sabe nem que é Jesus e acha que ele pode estar na ceia, acha que merece estar na ceia, e outra não, e outro não, e está ali porque ele tem sido bom e tem sido boa. Não reconhece esse Jesus que morreu na cruz por ele. Verdade. A única garantia, irmã, o único direito de eu estar hoje na fila é por causa de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. É por causa dele. Amém. Só por ele. Verdade.
E você deve clamar por misericórdia. Amém. E eu clamar por misericórdia. Amém. Senhor, eu estou aqui porque o Senhor é tudo na minha vida. Amém. Eu não sou nada. Verdade, Pai. Não é? E ele diz, agora ele mexe um pouquinho lá fora. Veja o que ele diz. Mas algo que está acontecendo. Ele diz assim, ó. Então eles estavam viajando na linha da promessa. Essa é a outra identificação mostrando a característica de Deus. Não importa quão fundamental este outro fosse com a palavra, ele tinha um fundamentalista. Desculpa, ele tinha um fundamentalismo. Mas a identificação e a característica de Deus entre eles, Deus se identificou. 2 profetas, ambos profetas e ambos fundamentais, mas Deus identificou suas características em Moisés. Aleluia. Aleluia. Em Moisés, porque ele tinha as características de Deus com Amém. ele. Teve 2 lá no início lá. Já começou, Jans e Jans. Depois lá no deserto, Coré, Birão e Datã. Levantaram-se logo no início da jornada. Mas quem estava representando Deus ali era Moisés. Amém. Aleluia. Glória Era a Deus. Moisés que estava Aleluia. com a unção, Verdade. representando Cristo. Aleluia. Era Moisés ali. Glória a Deus. Agora, novamente, as características de Deus são sempre sobrenaturais. Amém. Porque Ele é sobrenatural. Amém. Deus é sobrenatural. Amém. Sobrenatural. E muitas vezes queremos que Deus resolve as coisas para nós da nossa forma, que é natural. Misericórdia. A forma de Deus resolver as coisas para nós é sobrenatural. Amém. Você crê assim, irmã? Amém. Porque Deus sempre vai atuar através do sobrenatural. Esse pano de fogo aqui tem uma representação tremenda para a noiva hoje. É através do sobrenatural. Aleluia, é através do sobrenatural. Não é natural. Natural a ciência faz, natural a tecnologia faz, natural o político faz, mas sobrenatural é só Deus quem faz, irmão. Aleluia, natural a vacina faz, natural a injeção faz, natural o gesso faz, mas colar sobrenatural é Deus. Oh, Deus poderoso. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Vamos aceitar a mensagem na alma. Amém. Vamos aceitar quem Ele é em nossas almas. Amém. Essa cruz de fogo, ela está aqui, irmã, cuidando da igreja, zelando das vossas almas. Aleluia. Aleluia. E às vezes queremos as coisas bem naturalmente. Misericórdia. Eu, quando me converti, contei esse testemunho ontem, meus irmãos, quando me converti, acho que já contei aqui, do aluguel que eu tinha que pagar, estava desempregado, consegui um emprego, Sertãozinho, o pastor nos levou para Sertãozinho para trabalhar lá, estava desempregado, meu irmão Renato, difícil, momento difícil, cara, não tinha 10 centavos para comprar bala para a Brenda, mudamos exatamente numa casinha pequena ao lado de um bar, e pô, vendo crianças para lá e para cá, com doce, algo assim, ela falou, pai, compra uma bala, ai meu Deus, e esses 10 centavos para comprar bala? Falei assim para Renato, vamos procurar nas caixas de mudança, ver se a gente acha 10 centavos para comprar bala. Não achamos 10 centavos. E aí, fui lá, conversei com o dono do bar, meu filho quer bala, e estou sem dinheiro realmente, depois eu pago o senhor. Ele pegou um punhado de bala e deu ali, dei para a Brenda, não queria receber aquilo. Momento difícil. Mas nós aprendemos uma coisa, irmãos, que quando tudo aquilo que nós recebíamos, a 10ª parte era do Senhor. Oh, glória a Deus. Não era minha, não. Verdade. Era do Senhor. A 10ª parte ali. E ali, pagar o aluguel e algo assim, e sempre aquela instrução, né? Passou apertado alguma coisa, o dizimista, o ácido aos cultos, o ofertante. Pode procurar ajuda, pastor, dos oficiais, da junta. E aí, a gente passando um momento difícil, não tinha condições, naqueles dias lá, e estava difícil. E o dinheiro do aluguel. Se eu tirasse o dízimo, ia desinterar do dinheiro do aluguel. Né? Se eu tirasse. E realmente, mas aquilo desceu tão fundo no coração, na alma,
falei assim, mas não é meu, como é que eu vou pagar o aluguel que não é meu? Queremos construir casa com dinheiro que não é nosso, somos ladrões. A Bíblia nos chama de ladrões. Aqueles que são dízimos, não são ofertantes ao Senhor, são ladrões. Queremos comprar carro, construir casa com dinheiro que não é nosso. Deus vai nos cobrar isso. Verdade. Pura E eu verdade. disse, se eu separar o dízimo, ó, esse dízimo eu separei, mas vai ter que se completou? Não, mas nós aprendemos, isso não é nosso, é do Senhor. Entregamos o dízimo lá e a vergonha de ir pedir ajuda para completar o aluguel. Não tivemos coragem, nunca precisamos de fazer isso, de pedir ajuda. Mas Deus sempre atuou com o sobrenatural. Aleluia. No dia exato de pagar, eu trabalhava à noite, a noite toda. No dia exato de eu pagar aluguel, que foi desintegrado por causa de eu entregar o meu dízimo, eu fui ali trabalhando, e eu trabalhava à noite. E logo de manhã vinha um companheiro que ele fazia faxina ali no posto de gasolina, eu era da loja Fluminense, ele fazia faxina ali, pegava, recolhia lixos de banheiro e de todo o local lá, despejava um latão grande ali. E aquele homem não foi naquele dia. Era hora de eu ir embora, porque ele chegava e fazia isso, eu ia embora e ele continuava o serviço ali, né, recolhendo. E ele não veio exatamente naquele dia. Aí o gerente chegou em mim e falou assim, Maurício, o tiozinho não veio, você não colhe pelo menos o lixo que está aí, fazer o serviço que ele faz logo quando ele chega, para a gente ficar meio livre, e eu fico aqui no comando da loja Fluminense. Falei, não, faço tranquilamente. E irmão, e comecei a recolher os lixos para despejar num latão grande. E num certo momento, eu peguei o latão de lixo ali. E comecei a virar. A hora que eu comecei a virar, começou a cair dinheiro no meio daqueles lixos ali. Quando eu contei, era exatamente o que completava para pagar o meu aluguel, meu irmão. Deus atua através do sobrenatural. Aleluia! Deus faz coisas que nós não vamos compreender com essa mente, mas nós compreendemos com a fé quando nós olhamos para essa palavra e nós testificamos que ela é verdadeira. Ele vai atuar na sua vida. Faça um teste com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele atua no sobrenatural. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É no sobrenatural. Quem poderia fazer aquilo ali, irmão? Verdade. Senão Deus. Verdade. E Ele faz aparecer onde não tem. Amém. Ele faz aparecer dinheiro lá do lixo. Verdade. Ele faz aparecer ali, irmã, coisas ali na sua frente ali que nunca poderia estar ali Verdade. por providência humana. O que o humano não faz, não dá conta, Deus dá conta. Amém. Deus faz. Você crê nisso, irmã? Amém. Então olha a mudança que Ele pode fazer na sua vida Amém. hoje. Amém. De um espírito de igreja para o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que Ele pode fazer. E quantas outras ocasiões, através até mesmo do nosso profeta, quantas vezes através do sobrenatural, Verdade. falando local, nunca ninguém falou. Ele disse assim, muitas vezes, eu nunca vi este homem na minha vida, nem eu vi ele, nem eu o conheço, nem ele me conhece. Isso é verdade ou não é? Sim, Senhor, sim, Senhor. Oh, glória. Aí daqui a pouco você mora na rua tal, no número tal, Aleluia. e a sua doença é tal. A partir de agora você está curado, vai para casa. Graças a Deus. Ei, irmão, esse é o Deus sobrenatural que pode atuar nessa noite também na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Você pensa que é pouca coisa? Notaram quando Jesus foi tentado por Satanás? Suas características ali? Quando ele estava em sua tentação, identificou-o como sendo Deus. Porque ele permaneceu com a palavra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A característica que o identificou como Deus, ele permaneceu com a palavra. A característica de que você é um filho de Deus é que você vai permanecer com a mesma coisa. Amém. Palavra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não é o que alguém diz, Verdade. não é o que fulano diz, ou o que o sistema diz. Verdade. É com o que Deus diz. Amém. Amém? Amém. Essa é a característica de um Aleluia. cristão. Como foi a característica de Jesus ficando com a palavra? O identificou ficando com a palavra? Satanás nunca ficou com a palavra. Verdade.
ele passou a conhecer a palavra, que é a arma do cristão, para derrotar o próprio Cristo. Verdade. É verdade ou não é? Pura verdade. Ele não toma a palavra para si para viver a palavra. Ele toma a palavra como argumento, como uma forma de ataque que ele tem. Verdade. Olha o que eles estão fazendo, aqueles que deixaram a mensagem, irmão Cláudio. Pode, meu Deus. Usa da mesma mensagem para denigrir a mensagem. Verdade. Misericórdia, meu Deus. O diabo sempre fez isso. Ele usou da palavra. O que ele fez com ela? O que ele fez, tentou fazer com Jesus? O evangelho desses que abandonaram a mensagem é pregar contra a mensagem. Vai salvar almas. Não disse que ficaram só com a Bíblia? Vai então apresentar a Bíblia para aqueles que estão lá, encarcerados nas drogas, lá, mas o objetivo é pregar contra o profeta. São anticristos. Verdade. Aleluia, são anticristos. Haverá falsos cristos e falsos profetas que farão tão grandes prodígios e maravilhas que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Verdade. Mas você sabe por que você não está enganado? Não é enganado e nunca será enganado? Porque você não tem o Espírito da igreja, você tem o Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Só não podem ser enganados aqueles que têm o Espírito Santo. Graças a Deus. Ungidos com o Espírito. O Espírito só leva para toda a verdade. Amém. Vem. Aleluia. Notaram? Jesus disse. Então ele disse assim, olha, porque ele permaneceu com a palavra. Estão vendo? Amém. O diabo disse, o profeta cita, está escrito, disse Satanás. Está escrito, disse Satanás. Jesus disse, também está escrito. Amém. É isso que você tem que fazer. Amém. O irmão Branco assim que a arma mais poderosa que a igreja tem é a palavra. Amém. Vem. Aleluia. Aleluia. O diabo é, mas está escrito isso. Você diz também, está escrito também. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Jesus não precisou transformar a pedra em pão para mostrar que ele era Deus. Verdade. Jesus não precisou fazer isso. Ele se lançar para que ele desse a ordem aos anjos que levasse de volta de onde ele pulou. Aleluia. Mas ele vivia aquilo que ele era. Amém. Graças a E Deus. nós vivemos aquilo que nós cremos. Isso mostra. Amém. Aleluia. Havendo Deus antigamente, lemos aqui, havendo Deus antigamente, isto é, em tempos antigos, de muitas maneiras, se identificando a seus profetas por visões, essa era a característica de um profeta. Era quando ele predizia coisas e aconteciam. Agora, essa era a sua característica de sua identificação, que Deus estava nele. Amém. E Deus estava nele. Então isso lhe havia dado direito de interpretar a palavra para aquele dia. Porque a palavra de Deus veio aos profetas. Aleluia. A característica do profeta que ele predisse. A Bíblia diz, se houver e o que ele disser acontecer, então ouvi-o. Amém. Mas se não acontecer, não creiais nele, não o temais. Mas se a minha palavra não estiver nele, mas se acontecer, então a minha palavra está nele. Essa é a sua identificação, essa é a característica de um profeta. Agora, Deus antigamente foi assim que ele mostrou suas características de identificação de si mesmo ao homem, falando através de um homem. Amém. Vai captando isso? Amém. Falando através de um homem que foi chamado para ser profeta. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus não é obrigado a falar através de que ele não chamou. Verdade. Verdade. E Deus não é obrigado a sustentar a palavra desses pregadores e isso e aquilo para trazer e fazer malabarismo e tantas outras coisas a encher a igreja. Deus é obrigado com a sua palavra. Amém. E com o homem que ele levantou. Amém. Vem. Aleluia! Quantos se levantaram como falsos profetas no dia de Jesus? Nos dias de Paulo, nos dias de Pedro? Quantos se levantaram nos dias de Moisés? Quantos se levantaram nos dias do irmão Brana? Mas Deus estava obrigado com o homem que ele levantou. Aleluia. E ele sustentava aquilo. Amém. É por isso que em muitos dos seus dias via câncer cair na plataforma, aleijado andar, cego ver. Verdade. Oh, glória a Deus. Era ou não era? Era ou não era? Vem. O homem chamado
chamado por Ele, identificado por Ele, Aleluia. falando através de um homem que foi chamado para ser profeta. Agora, a Bíblia diz que, havendo Deus antigamente, de muitas maneiras, falado aos pais através dos profetas, entre aspas. Também lemos em 2 Pedro que toda a palavra de Deus foi escrita por eles. Aleluia. A Bíblia diz, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Homens de outrora, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia. Amém. Eles eram profetas. Amém. A palavra veio a eles e eles a escreveram, anotaram, sob inspiração. Em primeiro lugar, eles eram profetas identificados. Então eles escreveram a palavra de Deus, a palavra de inspiração. E tinham a interpretação da revelação divina, porque era Deus no homem. Amém. Aleluia! Por que você vê, irmã e irmão, cada mensagem que você lê, que só pode ser Deus aqui? Verdade. Pura verdade. O pastor falou alguma coisa de estranho aí? Não é estranho para quem lê. Amém. Não é estranho para quem ouve. Graças a Deus. É estranho para os céticos de hoje. Verdade. Aqueles que se organizaram e têm uma organização de si mesmo. Um homem sozinho, ele pode se tornar isso. Verdade. Mas aqueles que sabem, aqueles que ouvem, aqueles que lêem, sabem que isso é verdade. Amém. Ele diz, essa mensagem não é minha, Moisés. Ele disse, aquela mensagem de Moisés não era de Moisés, era dele. Aleluia. O anjo do pacto, Cristo. Aleluia. Quem trouxe a mensagem foi o anjo do pacto, Cristo. Você crê assim? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Mas era através do homem que foi chamado por ele, ungido por ele. Amém. Por isso que era diferente dos demais. Verdade. Uma igreja que é chamada, ela é diferente das demais. Graças a Deus. Uma igreja que recebeu a mesma unção, a mesma palavra, é diferente das demais. Verdade. Você tem que fazer a diferença. Amém. Nós temos que fazer a diferença. Amém. Por favor. Agora, foi assim que ele se mostrou em suas características de identificação, suas visões sendo vindicadas. Era a característica de Deus neles, dando-se a conhecer ao povo. Amém. Oh, glória a Deus. Dando-se a conhecer ao povo. Aleluia. Pequeno, não tinha formosura alguma, como o Senhor Jesus Cristo Oh, não tinha. glória a Deus. Era das cavernas, do mato, isso e aquilo. Mas quando chegava na plataforma, a palavra fazia com que o câncer. Oh, glória a Deus. Falava no ouvido de uma criança liguidinho, leucemia, Aleluia. repreendendo demônios. Glória a Deus. Ali, testemunhado por Al Roberts, Verdade. Pura verdade. não é? Amém. Você crê em Senhor Jesus Cristo? Amém. Ele está aqui nesta noite. Agora, essa é a única maneira em que ele estava em Cristo. Um profeta era apenas uma pequena partícula. Cristo era a plenitude de Deus. Aleluia. O profeta era apenas uma pequena partícula. A plenitude que curava, abria os olhos do cego, fazia aleijado andar, era Cristo. Amém. Que está aqui nesta noite. Amém. Você acha que esse mesmo Cristo não é capaz de te abençoar nesta noite, Amém. te ajudar, e você voltar para casa com o problema solucionado? Glória a Deus. Hã? Amém. É ou não é capaz, irmã? Aleluia! Diz eu creio que é capaz de fazer isso nesta noite. Testemunhe isso para a sua bênção. Amém. Eu creio de todo o meu coração. Amém. O profeta diz, continuando no mesmo parágrafo, e Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e suas características o identificaram o que ele era, de tal modo que diz, se não faço as obras de meu Pai, então não acrediteis nisso. Se não tenho o caráter de meu Pai, então não acrediteis em mim. Não acrediteis em minhas afirmações. Se não tenho o caráter de meu Pai em mim, então não acrediteis nisso de modo algum. Agora, suas características nunca mudam. Verdade, meu Deus não pode mudar seu caráter, Amém. nem um pouco mais do que um cordeiro mudar seu caráter, ou qualquer outra coisa mudar suas características, porque enquanto está em seu original, é o original. Amém. Aleluia, essa palavra é original, enquanto ela está no original, é seu original. Aleluia. Aleluia. Irmão, estão querendo, dizendo aí que estão querendo mudar a Bíblia para facilitar, para melhorar as coisas aí. Eles podem mudar a letra.
mas eles não podem mudar o espírito. Verdade. Espírito Santo não muda. Aleluia. Amém? Amém. E o Espírito Santo estando em você, Glória. você vai crer naquilo que não pode ser mudado. Amém. Aleluia! Eles estão querendo melhorar as coisas aí e vão fazer. Tem meios. Vão melhorar, querer melhorar para eles, né? Melhorar para eles. Porque geralmente uma pessoa, quando não está de acordo com assim diz o Senhor, com a palavra, com a mensagem, ele quer que algo seja melhorado para satisfazer ele. Misericórdia, meu Deus. Não é? Ah, eu não vou naquele culto não, porque aquilo só surra, só fala isso e corretivo e tal. Eu vou num lugar onde é mais brando, aquela harmonia e algo assim. Misericórdia. Não é? Geralmente é assim. Pura verdade. Porque enquanto está em seu original, é original. E se você muda alguma coisa, então mudou desse seu original. Misericórdia. E quando se muda, será mudado naquele dia. Aquele que tirar ou acrescentar algo daquilo que é original, que é a sua palavra, a sua parte também será tirada. Verdade. Então fique com o original. Amém. Fique com esse Espírito Amém. Santo. Obedeça, Amém. renda tudo que você puder render para Ele, Aleluia. porque Ele é o seu Senhor. Amém. Ele é o seu Salvador. Amém. Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar e agradecê-lo por essa palavra e passarmos para a ceia do Senhor. Bondoso Deus, ajuda-nos a absorvermos esta palavra no nosso coração. É a intenção, Senhor. O Senhor conhece. Que toda a igreja seja ajudada por isso. Amém. Muito obrigado.